O sol se apagou, ali estava amor, um salvador. Seu corpo na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Meus pais
Graças a Deus. Falta alguns minutinhos aqui para as 18 horas. Falta 4 minutos. Nós estamos ao vivo, como vive o nosso Deus. Estamos aqui preparados, prontos para a pastora Salete ministrar a 26ª lição do nosso livro, que tem como título aqui, né? Por que os problemas acontecem? Quem tem o livro talvez já tenha visto esse título e talvez você se pergunta, né? Muitas vezes na sua caminhada cristã ou na sua vida, né? Na caminhada da vida, por que os problemas acontecem? E hoje nós vamos descobrir alguns motivos pela qual os problemas acontecem em nossa vida. Eles acontecem primeiro com permissão de Deus, com um propósito, sempre tem um propósito, e Deus não permite que venha o problema sem que Ele já tenha preparado o escape, diz a palavra. Então, já aqui, mais alguns minutinhos, a pastora Salete ministrando aqui sobre essa 26ª lição que vai abençoar muito a nossa vida. Tivemos ao meio-dia, às 12 horas. Às 12 horas tivemos ali o clamor do meio-dia. E hoje à noite também, às 18 horas, vai compartilhando, vai chamando as pessoas para que você venha ser tocado por Deus, visitado por Deus, nesses dias em que a igreja está fechada, né? A igreja acho que vai ficar fechada até o mês de maio. Esperamos que o governador tenha bom senso e logo libere, porque o povo precisa tratar da saúde espiritual. E é o mais rápido possível que isso aconteça. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Falta ali 3 minutinhos ainda, né? Algumas pessoas ainda estão aqui, não entraram ainda para a leitura, mas eu já quero aqui agradecer de antemão os que aqui estão e dizer para vocês que esse período que a igreja está fechada seria o período mais importante. Era para aqui ter muitas pessoas aqui acompanhando a lição, acompanhando. Como a gente tem dito por esses dias, as pessoas viviam na igreja, mas vazias de Deus. Então essas pessoas, quando elas saem, a igreja está fechada, elas não estão mais no culto, muitos vão se perder, infelizmente. Ou seja, Deus mandou uma prova, né? Quem estuda sabe como é que funciona, né? Cada final do mês, cada tema, né, tem uma prova, e você precisa tirar boas notas ao longo do ano para ser aprovado. E muitos não passaram o teste. E eu estou falando de muitos milhares de pessoas não estão passando no teste. Por quê? Porque estão abandonando a fé, virando as costas para Deus e seguindo vãs filosofias humanas, né? Seguindo o fluxo, como se diz ali fora, o fluxo deste mundo. Mas nós não somos deste mundo, Jesus disse. Nós não somos desse mundo. Essa não é a nossa pátria. Porque aqui eu estou apenas de passagem. Sei lá, estou com 48, pode ser 60, 70, 80. Ninguém sabe. Eu não sei. Mas aqui na pátria Brasil eu estou apenas de passagem. A pátria amada a minha pátria é a Nova Jerusalém. Lá eu vou passar a eternidade com Cristo. Aquela é minha pátria. Eu estou apenas por esse momento infiltrado aqui no Brasil, mas aquela é minha pátria, aonde nós vamos passar a eternidade. E eu fico pensando, ontem ainda estava falando com a pastora, eu acho que as pessoas que morrem vão para o inferno, eles viram as costas para Deus, não tem compromisso, porque
Porque eu acho que eles não acreditam que o inferno existe. Porque se eles tivessem um pouquinho de noção que o inferno existe e ele é real, e quem não está com Cristo vai para lá, eu acho que a igreja enchia de pessoas com temor a Deus, que é o que está nos faltando. Então, deixo agora com a pastora Salete. Que Deus abençoe a todos e já já retornamos aí para a glória de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, já já retornamos para a oração. Boa tarde a todos. Paz seja convosco. Ontem foi o 25º dia e falávamos sobre obediência. Não tem como prosseguir numa vida cristã se o princípio, se a nossa base não for obediência à palavra de Deus. Se não tivermos princípios firmes e certos dentro de nós. E a obediência não é só sobre as coisas boas, é sobre aquilo que nos contraria também. Então, seguindo hoje o 26º dia, por que os problemas acontecem? Nós já passamos por outras lições, o qual dizia que nada acontece por acaso em nossa vida. Principalmente quando nós somos chamados, porque nós temos um propósito. O Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas. Então Ele tem que nos moldar. Ele tem que nos capacitar. E tudo isso, às vezes, é nesse problema, quando se apresenta o problema, a dificuldade na vida do cristão, do crente, ele abandona os caminhos do Senhor. Ele vira as costas para aquilo que a palavra diz. Ele culpa, ele joga os problemas, ele joga a culpa sobre Deus. Sabe por quê? Porque por muito tempo foi se vendido que evangelho é algo fácil. Foi se vendido que evangelho é somente rosas. Esqueceram dos espinhos. Foi se vendido durante muito tempo que evangelho é somente conquistas. Vem para o evangelho e você vai ter tal coisa, você vai ser curado. E quando nós nos deparamos, principalmente quando nós fizemos a conversão, estamos indo por um caminho, nós retornamos, nós nos desviamos daquele caminho, nós estamos nos convertendo. Então é tudo novo, o Senhor precisa nos lapidar. Então os problemas eles se apresentam na nossa vida por permissão de Deus, para aqueles que têm um propósito diante de Deus. Por que os problemas acontecem? Vamos lá então? Glorificamos a Deus com a solução dos problemas mais difíceis. Versículo do dia. Mas que Deus é o Senhor das nossas vidas e permite que as adversidades surjam para nos ensinar algo e extrair de nós, pelo menos, 3 entendimentos acerca de cada uma delas. E a nossa primeira compreensão deve ser a de que esse problema não veio para destruição, mas para se transformar em um grande milagre. Quando Moisés foi levantado por Deus para retirar todo o povo que era escravizado no Egito, era fato que ele tinha uma grande missão para cumprir e toda essa situação provavelmente causaria um grande desgaste físico e emocional. Mas essa era a vontade do Senhor, libertá-los e ainda prosperá-los. Uma grande responsabilidade pairava sobre os ombros desse líder e, guiado pela mão forte de Deus, ele saiu para cumprir o propósito do Senhor. Porém, quando conseguiram sair do Egito e começaram sua jornada de libertação, Deus lhes mandou um novo recado. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Êxodo 14:4. Deus mandou que Moisés e o povo começassem a caminhar, mas em seguida aconteceu um novo problema. Apesar de Faraó os ter liberado, seu coração foi novamente endurecido e irado com a perda dos seus escravos. Mandou que todo o seu exército fosse atrás deles e os capturassem.
Mas essa situação tinha por detrás um propósito arquitetado pelo próprio Deus, que cooperaria para o bem de Moisés e seus liderados. Ele se transformaria em um grande milagre. Outro objetivo dessa adversidade que você está enfrentando é que Deus seja glorificado também através disso. O faraó teve seu coração endurecido para que corresse atrás do povo e o Senhor pudesse revelar toda a sua glória, defendendo-os. Todo problema, familiar, financeiro, ministerial ou físico, tem por objetivo mudar uma grande situação através de um grande milagre. Desta forma, o nome de Deus Todo-Poderoso será glorificado. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3 e 5. O resultado? Todos conhecerão o Deus que você tem servido, e ele será glorificado através da sua vida. Esse é o propósito dos problemas que temos enfrentado. Glorificar a Deus com a solução das situações mais difíceis. Ter todas as circunstâncias transformadas e poder dizer que todas as coisas, até mesmo as mais terríveis, cooperam para o seu crescimento e abundância. Outra perspectiva que devemos apontar para os nossos problemas é de que todos eles servem para expor o nosso potencial e mudar a nossa mente. Existe um ditado popular que diz: quanto mais se mexe, mais fede. E era exatamente isso o que o povo estava sentindo naquele momento. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles argumentavam com Moisés que o melhor seria tê-los deixado no Egito, como escravo, do que precisarem passar por essa perseguição toda. Mas é no meio das maiores crises que surgem as mais brilhantes ideias. Esse problema que você está atravessando hoje serve justamente para expor o potencial que está guardado dentro de você. Não tenha medo. Você pode pensar que chegou ao fundo do poço, que agora não há mais saída, mas creia que Deus fará dessa situação uma alavanca para te jogar para cima. São em momentos como esses que colocamos nossa total dependência no Senhor. São em momentos como esses que descobrimos talentos e dons que jamais imaginamos possuir. Em momentos de desemprego, quando começa a faltar o mantimento para nossos filhos, que nos tornamos as melhores e mais capacitados vendedores, que criamos algo inusitado para começar a produzir e comercializar. Do fundo de um poço, através da sua fé, Deus pode lhe reerguer e fazer de você uma pessoa altamente bem-sucedida. Existe um grande problema neste momento? Pare e pense. O que você pode extrair de bom disso tudo? Eu acredito que o verdadeiro cristão, quando nós passamos a ter esse entendimento que nada acontece na nossa vida se não for pela permissão de Deus, e quando Ele permite, Ele já nos dá o escape também, e quando Ele permite é porque Ele está nos capacitando para algo maior e melhor. Mas é aqui que muitos se perdem, quando eles enfrentam o problema. Porque nós não estamos imunes. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Se fizeram tal coisa com o Filho de Deus, o que não fariam conosco? Então Ele não mentiu para nós. Ele não disse que o Evangelho seria algo fácil. Ele não disse que seria um mar de rosas. Ele disse que nós teríamos problemas, dificuldades, tribulações. E o pior ainda, Ele disse que de tempo em tempo Ele vinha podar esta árvore. Então eu quero te dizer que se você está enfrentando um problema, mas você crê em Deus, você está servindo o Senhor Jesus,
você tenha certeza no teu coração que o Senhor permitiu, por mais doloroso que seja. Agora, neste momento, talvez você possa não entender o porquê da situação. Mas se você fixar os teus olhos em Deus e você ter um coração grato, mesmo nos momentos difíceis, você um dia vai saber. Daqui a pouco você saberá o porquê que Deus permitiu todo esse problema. Sabe, o maior das intenções de um problema que vem sobre a nossa vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. E você vai sair disso tudo forte, sabendo quem é Deus na sua vida. Meu querido, quanto maiores são os teus sonhos, maiores serão as dificuldades que você terá que passar para chegar até lá. Quanto maiores são as tuas ambições, maiores serão, tá? As dificuldades que você vai ter que enfrentar. Graças a Deus, que lição tremenda nós aprendemos aqui. A pastora falava sobre as dificuldades, né? E eu quero encerrar, nós temos aqui com um probleminha de a bateria se esgotando, né? Mas a mensagem foi pregada, né? Mediante as dificuldades é que Deus sempre nos dá vitória, nos fortalece, e nós temos que perseverar mediante as dificuldades, e é onde Deus vai moldar o caráter de muitas pessoas que se deixam ser tratadas por Deus. Não é fugindo da igreja de Deus que você vai resolver os problemas, e sim enfrentá-los com Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos e até amanhã às 12 horas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe sua família, sua casa. Amém? Sua fé fortalecida. Você crê nisso? Há um lugar onde